Para quem atua na psicologia, é fundamental entender o que acontece no corpo de um paciente que usa medicação. Afinal, o que existe por trás de um simples comprimido? Hoje a gente vai desvendar a incrível viagem que o medicamento faz dentro do organismo para poder cumprir a sua missão. Já pararam para pensar nisso? Parece simples, né? A pessoa engole um comprimido e horas depois, um sintoma de ansiedade, por exemplo, diminui. Mas qual é o caminho percorrido lá dentro? Quais são os obstáculos que esse fármaco enfrenta? É exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com um mapa geral da viagem. Depois, vamos a fundo na jornada do fármaco, a tal da farmacocinética. Em seguida, a gente entende a missão dele, a farmacodinâmica. E no final, a gente junta todas as peças. Vamos lá? Ok, começando então pela primeira seção, a viagem de um medicamento. Pense nisso como aquela visão panorâmica do GPS, sabe? Antes da gente começar o trajeto de fato. E tá aqui o nosso mapa. A viagem começa, claro, com a administração. Aí o medicamento se desintegra, se dissolve, é como se ele estivesse se preparando para a estrada. Em seguida, ele entra em duas fases que são cruciais e que são o nosso foco. A farmacocinética, que é a viagem em si, o percurso, e a farmacodinâmica, que é a missão dele lá no destino final. É lá que o efeito terapêutico realmente acontece. Então, vamos focar na primeira grande etapa, a farmacocinética. Olha, o jeito mais fácil de pensar nisso é o seguinte: é o que o corpo faz com o fármaco. Como que o nosso organismo processa essa substância que acabou de entrar? Essa jornada da farmacocinética pode ser resumida em 4 etapas. É um acrônimo bem famoso, ADME. Absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Pensa que é tipo uma corrida de obstáculos. Vamos ver um por um, começando pelo primeiro. A absorção é o primeiro grande desafio. É o fármaco conseguir sair do ponto de partida, que geralmente é o estômago, e entrar na corrente sanguínea. É tipo entrar na rodovia principal. Sem isso, ele nunca vai chegar onde precisa atuar. E olha só, a forma como o medicamento se apresenta faz toda a diferença. Esse gráfico, por exemplo, mostra a concentração de paracetamol no sangue. A linha com os losangos é o remédio em solução, líquido. Repara como ela sobe muito mais rápido que a linha dos comprimidos. Na prática, o que isso quer dizer? Que o alívio pode vir bem mais depressa. E aqui entra um segredinho da química. Para atravessar as barreiras das células, o fármaco precisa ter a chave certa. Ele precisa estar na sua forma não ionizada, ou seja, sem carga elétrica, neutro. Coisas como a acidez do estômago, por exemplo, podem dar ou tirar essa carga. E é isso que vai determinar se ele consegue ou não abrir essas portas biológicas para seguir viagem. Muito bem. Uma vez na corrente sanguínea, na rodovia principal, o fármaco entra na fase de distribuição. Agora ele é um viajante, pegando carona no sangue para chegar nos mais diversos lugares do corpo. E, com sorte, chegar no local de ação que a gente espera, como o cérebro. Mas para onde ele vai? Não é aleatório, não. É um sistema bem organizado. Órgãos que recebem mais sangue, tipo cérebro, coração, fígado, eles são os primeiros a receber a visita do fármaco. A afinidade do medicamento por gordura, ou se ele gosta de se grudar em proteínas no sangue, também são fatores que definem para onde ele vai. Chegamos no metabolismo. Pensa no fígado como a grande usina de processamento do corpo. É aqui que o organismo vai modificar a estrutura química do fármaco. E qual o objetivo principal? Basicamente, prepará-lo para ser eliminado, para ser jogado fora. E aqui tem um ponto que é crucial para medicamentos que a gente toma pela boca, o chamado efeito de primeira passagem. Antes de se espalhar pelo corpo todo, o fármaco que vem do estômago é obrigado a passar pelo fígado. E o fígado age como um pedágio mesmo, sabe? Ele já inativa uma parte do remédio ali. É por isso que as doses são calculadas com tanto cuidado. Isso explica por que a dose de um remédio oral às vezes precisa ser maior que a de um injetável, por exemplo. Não é porque o caso é mais grave, mas sim para compensar essa taxa que o fígado cobra. Esse processo no fígado acontece em 2 fases. Na fase 1, o corpo basicamente coloca um gancho na molécula do fármaco. Já na fase 2, ele prende uma molécula bem grande e solúvel em água nesse gancho. Essa molécula nova age como uma boia, sabe? Ela garante que o fármaco seja facilmente levado pela urina para fora do corpo. E isso nos leva finalmente à última etapa da jornada, a eliminação. É a saída definitiva do fármaco do nosso corpo. A principal rota de fuga, digamos assim, são os rins, que filtram o sangue o tempo todo para produzir a urina. E lá nos rins acontece um balanço bem delicado. Primeiro, tem uma grande filtração no sangue.
Depois, um sistema de transporte ativo ainda joga mais um pouco do fármaco para fora. Só que, ao mesmo tempo, uma parte dele pode ser reabsorvida, voltar para o sangue. É o resultado final desses 3 processos que vai definir a velocidade com que o medicamento deixa o nosso corpo. Ufa, ok, então nosso fármaco sobreviveu a essa jornada toda da farmacocinética. Ele foi absorvido, distribuído, metabolizado e ainda não foi totalmente eliminado. Ele conseguiu chegar ao seu destino. A pergunta é, e agora? Qual é de fato a missão dele? E essa pergunta nos leva à segunda parte da nossa história, a farmacodinâmica. Se a farmacocinética era o que o corpo faz com o fármaco, a farmacodinâmica é o contrário, é o que o fármaco faz com o corpo. Chegou a hora da ação. A farmacodinâmica estuda justamente isso, como o fármaco produz uma mudança no organismo. É aqui que a mágica acontece. Por exemplo, um antidepressivo não cria serotonina do nada. O que ele faz é bloquear a recaptura dela, aumentando a quantidade que fica disponível ali entre os neurônios. É esse mecanismo, o que ele faz com o corpo, que gera o efeito que a gente busca. E o ponto central é esse aqui. A missão do fármaco, no fim das contas, é encontrar o seu receptor específico e se ligar a ele. É como uma chave que se encaixa perfeitamente numa fechadura. E essa interação é o que gira a chave e dispara uma série de eventos dentro da célula que resulta no efeito clínico que a gente observa. Bom, para a gente ir finalizando, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A gente viu a jornada, a farmacocinética, e vimos a missão, a farmacodinâmica. Agora, vamos entender como essas duas coisas trabalham juntas. E aqui está a grande conclusão. A intensidade e a duração do efeito de um remédio não dependem de uma coisa só. A farmacocinética é a logística, ela que garante que a quantidade certa de fármaco chegue no lugar certo e por quanto tempo ele vai ficar lá. Já a farmacodinâmica é a estratégia, é o que o fármaco de fato faz quando chega ao seu destino. E para fechar, fica uma reflexão. Entender essa jornada toda pode de verdade mudar a conversa com os pacientes. Ajuda a explicar por que é importante tomar o remédio no horário certo, por que alguns efeitos demoram a aparecer ou de onde vêm os efeitos colaterais. Fica a pergunta: como esse conhecimento pode enriquecer a prática clínica na psicologia?